Saudações, meu nome é Casimiro Nunes Carimo. Hoje trago aqui um novo capítulo que é acerca de potássio. Então, hoje vamos aqui iniciar esse capítulo falando do potássio, onde vamos apresentar com um raciocínio de uma forma clara, e também estruturei essa apresentação em sessões para facilitar a nossa compreensão. Bom, trago aqui o roteiro da nossa aula, onde vamos falar da dinâmica do potássio, a sua função fisiológica na planta, sintomas e diagnose química, e também o manejo de adubação e as fontes. Então, esse é o roteiro que vai ser usado nesta aula. Isso que vai ajudar aquela que é a compreensão do conteúdo. Então, vamos prestar muita atenção nessa aula. Espero que isso consiga sanar algumas dúvidas. Bom, primeiro vamos falar aqui da essencialidade do potássio. Então, iniciamos compreendendo por que o potássio é classificado como um nutriente essencial. Então, ele é simplesmente o segundo macronutriente mais exigido e é absorvido pelas plantas cultivadas. Então, ficando atrás daquilo que o nitrogênio, que é o nutriente que eu falei anteriormente, no capítulo anterior, que é o nitrogênio. Então, em termos de quantidade total, então o nitrogênio é a maior, o nutriente que é exigido em maior quantidade. O segundo é o potássio. Então, o potássio ela possui características metabólicas únicas, que diferencia do nitrogênio e do fósforo também. Então, ele não faz parte da estrutura de nenhuma molécula ou do composto orgânico da planta. Ela atua exclusivamente em sua forma iônica livre, como cátion monovalente. Então, o que lhe confere uma enorme velocidade de movimento e atuação bioquímica celular é acerca dessa forma de íon livre. Então, esse é uma forma de como podemos entender a sua essencialidade na planta. Então, olhando naquilo que é o nosso slide, aqui também já diz, tem essa pequena informação, que já traz que ele é o segundo nutriente mais exigido pela planta. Então, nitrogênio é considerado como um dos nutrientes mais exigidos pela planta, em termos de quantidade. O segundo é o potássio, neste caso, o nutriente que está aqui em causa, e o fósforo e por aí vai. Esses são os macronutrientes mais importantes, ou seja, essenciais. Os macronutrientes essenciais que são exigidos em grande quantidade pela planta, diferentemente dos micronutrientes, que é o capítulo a seguir que eu vou falar, quando estiver aqui apresentado os micronutrientes. Então, como eu disse anteriormente, diferentemente do nitrogênio e fósforo, o potássio aqui ela não faz parte de molécula orgânica, como eu havia dito, e ela atua de forma iônica, como um cátion monovalente. Então, esse aspecto, essa forma de atuar é o que lhe confere essa enorme velocidade, essa velocidade de movimentação e de atuação bioquímica celular. E também vou falar aqui de forma de potássio no solo. Quando olhamos para a fertilidade do solo, nós precisamos ter em mente que o potássio total no sistema não está totalmente acessível às plantas de forma imediata. Ela não está de forma imediata. Então, ele se divide em 4 grandes reservatórios de disponibilidade variável na física e a química do solo. Então, isso é o que mais nos chama a atenção de imediato como profissionais do campo. Então, é o fato de que menos de 2% do potássio total é presente no solo, ou seja, está presente no solo, ou seja, encontra-se prontamente disponível para ser absorvido pelo sistema radicular num curto prazo. Então,
outra parte, que é o restante, está fortemente retido, em fase de difícil liberação. Então, de difícil liberação. Então, essa é a forma do potássio e ela é encontrada lá no solo. Como estava aqui a dizer, cerca de 2% do potássio total presente no solo é que se encontra disponível para ser absorvido pelas plantas. Então, é muito comum nós, por exemplo, a gente faz uma adubação de potássio e pensamos que toda a quantidade de potássio que a gente aplicou, ela é absorvida pela planta. Não, nós temos que ter em conta que é uma pequena quantidade daquele nutriente que a gente aplicou, que é nesse caso o potássio, cerca, ou seja, menos de 2%, menos de 2%, uma quantidade abaixo de 10% é a quantidade que provavelmente ela é absorvida pelas plantas. É absorvida pelas plantas e as plantas assim conseguem apresentar resultados com base nessa quantidade menor que elas acabam absorvendo nesse nutriente. Então, é um dos fatores muito importantes que nós temos que ter em conta durante essa aula, ou seja, durante o processo. Eu, como agrônomo, neste caso, eu tenho que ter em mente, ou seja, atuando nessa área de fertilidade, nós temos que prestar muita atenção nesse aspecto. Por isso, no início, eu disse que ele divide-se em 4 grandes reservatórios disponíveis. Disponível na variável, ou seja, variável física e química do solo. Química do solo. Se, por exemplo, vou aqui falar da solução, ou seja, potássio na solução do solo. Bom, falando de potássio na solução do solo, nós aqui vamos detalhar agora o primeiro reservatório. Como eu havia dito que são 4 reservatórios, então vamos detalhar o primeiro reservatório. O potássio na solução do solo, embora se esteja presente em menor fração em termos de quantidade absoluta, ela é a forma mais importante de toda a subótica na nutrição vegetal imediata, pois é a única fração diretamente absorvida pelas plantas, ou seja, ou pelas raízes da planta. Então, em relação à física de transporte no solo, o íon do potássio, nesse caso, o K com essa carga positiva, movimenta-se até a superfície radicular, principalmente pelo processo de difusão. Então, impressionando pelo gradiente de concentração gerado pela absorção ativa da raiz. Então, em menor escala, o fluxo de massa também contribui para esse transporte. Se formos aqui a analisar, quando eu estava a dizer aqui que peguei apenas como que ocorre esse ciclo, né? Assim, para entendermos melhor essa divisão, observem-se, por exemplo, um diagrama do ciclo do potássio no sistema solo-planta. Ele ilustra de forma periférica, ou perfeita, neste caso, como esses 4 reservatórios que eu acabei de mencionar, interagem quimicamente através de reação reversíveis. Então, o potássio na solução, que é a fração menor, está em equilíbrio dinâmico de sorção e dissorção com potássio trocável absorvido em argila. Então, este, por sua vez, ele equilibra, ou seja, equilibra-se com fração não trocável. Isso vou explicar com mais detalhes nos próximos slides, enquanto vou falar de o potássio trocável, não trocável. Então vou explicar com mais detalhes para ajudar a nossa compreensão. Então, esse processo de fixação e liberação ocorre de uma forma equilibrada com a fração não trocável. Então, na base
temos a liberação lenta de potássio estrutural por intemperismo, além de via de perda por lixiviação, por escoamento e por exportação de colheita. Se lembrarmos no capítulo que eu falava de nutrientes requeridos pela planta, e quando eu falei como é que esses nutrientes podem ser perdidos no solo, eu aqui expliquei que ela pode ser perdida por lixiviação, por escoamento superficial, quando ocorrem chuvas intensas, então a água acaba escoando, então pode se perder através desse processo. Vou aqui falar do potássio trocável. Então, este é o segundo reservatório crucial, é o potássio trocável nesse caso. Então, esta fração apresenta o potássio que está retido eletrotipicamente pelas cargas elétricas negativas presentes na superfície da argila e também da matéria orgânica, que compõe a nossa capacidade de troca de cátion, nesse caso o CTC. O CTC. Então, a importância do potássio trocável reside no fato de que ele se encontra em rápido e constante equilíbrio químico com a solução do solo. Então, quando as raízes removem o potássio de solução, esta fração trocável absorve rapidamente para repor os níveis de solução, sendo considerada a principal reserva de curto prazo da cultura. Então, este é o segundo reservatório. O primeiro é esse que acabei de falar, que estava relacionado, ou seja, que está relacionado ao potássio de solução do solo, na solução do solo neste caso, que é o primeiro reservatório, e o segundo é este, que é o potássio trocável. Como eu estava a dizer, que esta fração, ela apresenta, ou seja, representa o potássio que está retido eletrostaticamente pelas cargas elétricas negativas presentes na superfície da argila e da matéria orgânica também. Então, esse processo, ou seja, esse potássio, ela compõe a nossa capacidade de troca de cátion, que é o CTC. Então, vou aqui também falar do potássio não trocável, que é o terceiro reservatório. Então, avançando na complexidade química do solo, temos o terceiro reservatório, que é o potássio não trocável. Então, historicamente, que é chamado do potássio fixo. O potássio fixo. Então, ele fica localizado fisicamente no espaço interlaminar de maneira de argila específicos do tipo 2:1 com uma lita e vermiculita. Então, embora não seja disponível de forma imediata para as raízes, o potássio não trocável pode ser liberado de forma lenta e gradual para absorção e, por outro lado, também para os sítios de troca do solo, neste caso. Então, sempre que a concentração do potássio solúvel e, nesse caso, também trocável, cair significativamente, nós também temos que ter em conta que está agindo como um amortecedor de fertilidade de médio prazo. Diferentemente daquilo que eu havia dito no início do potássio trocável, nesse caso, que quando as raízes removem o potássio na solução, esta fração trocável absorve, ou seja, adsorve rapidamente para repor os níveis de solução, sendo considerada a principal reserva de curto prazo nas culturas. Enquanto aqui, para o potássio não trocável, ela pode cair significativamente, agindo como um amortecedor de fertilidade de médio prazo. Esta é a diferença
que conseguimos também identificar. Uma das diferenças que podemos verificar quando explicamos ou diferenciamos esse tipo de, de reservatório de potássio no solo, que é o trocável, não trocável e reservatório de dissolução no solo. E como aqui eu disse no início, só para não esquecer, né? Eu estava a dizer que ele está localizado fisicamente num espaço interlaminar, de forma, na forma de maneira de argila. Então, é específico, é um tipo de uma fração de 2 para 1, 2 para 1, como ilita e a vermiculita. São esses exemplos que podemos dar falando de potássio não trocável. Podemos puxar lembrar ou refletir um pouco acerca da ilita, assim como a vermiculita, que são, por exemplo, podemos verificar essa maneira de argila específica do tipo 2 para 1. E eu não sei se há dúvida aqui, mas vamos aqui avançar falando de, de potássio estrutural. Bom, essa aqui é a quarta ou a última forma reservatória, né? Reservatório, eu disse são 4 tipos. Eu falei os três primeiros, então esse é o último. Então, o quarto reservatório é o potássio estruturável, ou seja, estrutural neste caso, que é esse que eu acabei que estamos a ver aqui. Então, esta fração está fisicamente integrada ao interior da estrutura cristalina de minerais primários do solo, como, por exemplo, a mica, como micas e feldipatos. Feldipatos que é feldipato, nesse caso, feldipato potássicos. Esses estão presentes na estrutura minerais primário. Então, embora essa forma presente, a esmagadora maioria do potássio total do solo, ela pode variar. Ela varia entre um impressionante 90 a 80%. A sua liberação para a planta depende diretamente do intemperismo físico. Diretamente do intemperismo físico desses minerais. Como o intemperismo é um processo de escala geológica extremamente lento, então o potássio estrutural quase não contribui para, ou seja, com nutrientes para as plantas, no ciclo com estrutura comercial. Com estrutura comercial. Com estrutura comercial. Então, essa é a quarta forma, ou seja, reservatório do potássio. Do potássio. Então, é assim que eu trago aqui esses 4 tipos de reservatório que pode ajudar aquilo que a entender como é que esse potássio se comporta nessas 4 formas ou seja, 4 reservatórios que eu acabei aqui de falar. Só para lembrar, o primeiro tratava-se de potássio na solução de solo. Eu aqui expliquei desse primeiro reservatório. O segundo eu falei do potássio trocável. O terceiro falei do potássio não trocável. Do potássio não trocável. Então, este é o quarto e o último, que é o último reservatório, que é o potássio estrutural. Só para recordar
que esta fração é fisicamente integrada ao interior da estrutura cristalina. Ao interior de estrutura cristalina de minerais primários no solo, que eu acabei de falar lá. E também vou falar de capacidade tampão do potássio. Bom, este é um conceito fundamental na fertilidade do solo e ela é chamada de capacidade tampão do potássio. É chamada de capacidade tampão de potássio. E ela representa a resistência física, e química do solo, sem sofrer variações na concentração de potássio livre na sua solução, quando este é absorvido pelas plantas ou adicionado via fertilizante. Então, neste contexto, o solo argiloso, como ela é rica em matéria orgânica, ela possui um poder tampão muito elevado, diferentemente de um solo que não contém muita matéria orgânica. Por exemplo, um solo arenoso. Sim. Então, também ela possui, ou seja, por possuir um elevado poder tampão, ela apresenta uma capacidade de troca de cátion, nesse caso o CTC robusta, e grandes reservas trocáveis para repor a solução. Então, em contrapartida, o solo arenoso, que eu estava a dizer aqui, que tem uma baixa capacidade de tampão, o que exige um manejo de adubação muito elevada, parcelado nesse caso, e preciso nesse caso. Então, se formos aqui a tentar comparar um solo arenoso que a matéria orgânica é muito menor ou ela possui um poder, uma capacidade de tampão muito baixa, então ela exige um manejo mais adequado de adubação. Então, a quantidade de fertilizantes ao aplicar acaba sendo maior do que num solo argiloso. Vou aqui explicar o processo de lixiviação, ou a perda do potássio por lixiviação. Bom, este processo de lixiviação apresenta uma das principais vias de perda de potássio no sistema agrícola. Isso já está comprovado na literatura. Existem vários artigos, várias obras que defendem isso. Então, como o potássio é um cátion monovalente, como eu disse no início, com um raio de hidratação relativa, grande, ou seja, como é que eu posso estar a fugir algumas palavras aqui? Assim, como eu estava a dizer, ele, com raio de hidratação relativamente grande, nesse caso, a sua atração pela carga negativa do solo é menor. Se formos a comparar a cátions divalentes nesse caso, como por exemplo o cálcio, o magnésio, que são uns dos micronutrientes também muito importantes. Então, como consequência, em solos arenosos, nesse caso, o que apresenta baixa capacidade de troca de cátion, como eu disse no slide anterior, pode ocorrer riscos de perda de potássio, risco de perda de potássio por lixiviação, risco de perda de potássio por lixiviação para as camadas mais profundas do perfil e é muito alto também. Então pode perder-se, aquilo pode chegar àquelas camadas onde encontra-se o lençol freático e contaminar as águas e por aí vai. Então, práticas agronômicas, como por exemplo a calagem, aumenta a capacidade de troca de cátion. Aumenta o CTC. CTC é capacidade de troca de cátion. Então, de forma abreviada, é o CTC. Então, nesse caso, que tipo de CTC? CTC é efetiva. CTC é efetiva. E isso ajuda a segurar o potássio no solo.
ajuda a segurar o potássio do solo, então pode ser considerado como um dos meios de mitigação, ou seja, para evitar essa perda de potássio por esse processo de lixiviação. Por processo de lixiviação, porque a capacidade de troca de cátion acaba sendo maior e o potássio acaba sendo retido e não irá perder-se facilmente por lixiviação. Por lixiviação. Então, este é um dos tipos ou um processo em que pode perder-se esse nutriente por água, ou seja, por lixiviação. Então, temos aqui essa figura. Essa figura nos ajuda a visualizar o mecanismo físico de lixiviação de nutrientes no perfil do solo. Então, quando ocorre chuvas intensas ou irrigação excessiva nesse caso, a água infiltra e percola verticalmente. Então, como o potássio na forma de íon nesse caso, então ela dissolve-se facilmente até a água de solução. Então, vamos falar aqui também de ativação enzimática. Bom, entrando agora nas funções fisiológicas dentro da planta, a primeira e a mais marcante é a atuação do potássio, que é na ativação enzimática. O íon, nesse caso do potássio, ela funciona diretamente como um cofator essencial para o funcionamento de mais de 60 enzimas reguladoras. 60 enzimas reguladoras fundamentais no metabolismo dos vegetais nesse caso. Então, entre os processos bioquímicos mais dependentes dessa ativação potássica estão a síntese celular de proteína. O outro se não memória não me falha, é o metabolismo de carboidratos, com destaque para a produção do acúmulo de amido. Então, sem níveis adequados de potássio celular, essa rotação metabólica simplesmente desaceleram, nesse caso, o limitado severamente o crescimento físico e estrutural da cultura. Então, vou voltar lá e explicar um pouquinho naquilo que é lixiviação, por exemplo. Bom, eu estava dizendo no início, o processo de lixiviação, né, como é um processo de percolação profunda, ela resulta na perda econômica direta, para o agricultor e o potencial de contaminação do lençol freático. Eu estou a tentar voltar isso aqui, só para não esquecer, então deixar isso como, possivelmente pode ser uma dúvida, porque eu só falei de raspão, então muito bom ter recordado. Então, é isso que nós temos que ter em conta, que sem níveis adequados de potássio celular, as rotas metabólicas simplesmente elas desaceleram e acaba limitando severamente o crescimento físico e estrutural da cultura. Então, essa é a importância dessa ativação enzimática do potássio. Vou falar também aquilo de a regulação osmática. Bom, a segunda grande função fisiológica é a regulação osmática. Estava falando aqui de ativação enzimática, então vou aqui introduzir também essa função fisiológica do potássio. Então, como estava a dizer, a segunda grande função fisiológica do potássio é a regulação osmática dentro das células. Então, segundo o cátion inorgânico,
mais abundante no citoplasma e nos váculos das plantas, ele é o principal responsável por gerar o potencial osmótico necessário para atrair água para o interior da célula. O interior celular. Então, esse fluxo interior de água para gerar pressão de turgor, ou seja, pode gerar pressão de turgor, que também mantém a célula rígida, mantém as células rígidas e os tecidos firmes, nesse caso, a planta acaba estando ereta. Então, além desse processo, a pressão de turgor é a força mecânica indispensável que pode impulsionar, ou que impulsiona, nesse caso, a expansão e o alongamento das células. Então, com isso, pode resultar em um crescimento de folhas e do caule. Vamos verificar um alongamento das células, resultando em um crescimento das folhas e do caule. Então, essas são as funções do potássio. Falei da primeira função, que é a função ativação enzimática. Então, essa é a segunda função, que é a função osmótica. Função osmótica, que por sua vez é a pressão de turgor celular. Ela atua como uma força mecânica indispensável. Indispensável, que pode ajudar naquilo que é a expansão e alongamento das células. Que por sua vez acaba resultando no crescimento, das folhas, das células e por sua vez no desenvolvimento assim da planta. E também aqui vou falar do controle osmótico. Bom, o controle osmótico é a aplicação prática direta do papel osmótico do potássio na fisiologia vegetal. Então, o potássio ela regula de forma precisa o mecanismo de abertura e fechamento das células guardas dos estomatos. Nesse caso, dos estomatos presentes na superfície das folhas. Então, quando a planta precisa realizar fotossíntese, o potássio é bombeado ativamente para o dentro das células guardas, que por sua vez absorvem água por osmose e fica túrgida. E também, por sua vez, ela abre o esporo estomático para a entrada de dióxido de carbono, e na falta de água, neste caso, sob o estresse hídrico, o potássio sai dessa célula, fechando rapidamente o estomato para evitar a hidratação. Então, vamos aqui ver aqui este diagrama que resume de uma forma brilhante como é que isso funciona. Então, como o potássio atua de forma sistemática em toda a expansão vegetal, desde a base, nós conseguimos ver o potássio estimulando o crescimento vigoroso do sistema radicular, otimizando o transporte de água e solutos do xilema. Então, o nível foliar, no nível foliar, ele garante a integridade dos cloroplastos e a eficiência fotossintética. Então, no floema, nesse caso, ela regula as espécies reativas do oxigênio e, última análise, ela, tendo em conta aquela última análise, todas as funções coordenadas determinam diretamente a qualidade final de grãos, por exemplo, se for na cultura de milho ou outras culturas, e os frutos colhidos também. E vamos falar aqui também do transporte no floema. Bom, esse é um processo também muito importante que temos que ter em consideração. Bom,
a transcolação ou translocação desse composto, esse composto orgânico pelo floema, depende criticamente da presença do potássio. Depende do potássio. Então, o íon atua diretamente na neutralização das cargas elétricas negativas de ácidos orgânicos e proteína no floema. Então, isso estabilizando o ambiente químico, e facilitando também o processo, ativo de carga ou de carregamento de açúcar. Como o sacarose para dentro dos vasos condutores, então ela é facilitada através desse processo ativo de carregamento de açúcar. Então, esse papel é extremamente importante para a translocação de carboidratos das folhas, que são as fontes protadoras para as regiões de dentro ativo, que incluem frutos, desenvolvidos, sementes e tubérculos, garantindo o enchimento e o peso final na colheita. Então, vamos ver aqui no slide. É um processo vital para o enchimento de grão, tubérculos e frutos. E também vou falar aqui da resistência a estresse. Bom, uma nutrição potássica equilibrada confere às plantas uma tolerância significativamente maior a diversos estresses ambientais e abióticos. Então, no caso de frio e de geadas, o potássio atua como um anticongelante natural. Elevando a concentração de solutos nas células e evitando o congelamento citoplasmáticos. Então, em relação às pragas e patógenos, a rápida cicatrização e fortalecimento de paredes celulares é promovido pelo potássio. E, por sua vez, ela reduz fisicamente a penetração de fungos e insectos. Então, outro aspecto que temos que ter em conta aqui é que o potássio também fortalece o tecido mecânico do caule. Fortalece o tecido mecânico do caule e diminuindo drasticamente a taxa de acamamento das culturas, sob vento e também por chuvas fortes. Então, essas são três principais, nesse caso posso falar importância ou papel fundamental que o potássio ela pode exercer quando ela é aplicada de uma forma adequada. Então ela pode proporcionar uma maior resistência às geadas de frio, resistência a ataque de pragas e doença, e fortalece tecidos, garantindo um bom acamamento nas plantas. Então, são esses três aspectos que eu queria aqui deixar nesta aula e seguir falando aquilo da mobilidade da planta e por aí vai. Então, só para não esquecer, né? Tendo em conta esse primeiro aspecto aqui, no caso do frio e geadas, o potássio aqui ela atua como anticongelante natural. Bom, falando daquilo que é a mobilidade da planta, como eu disse, né? Antecipei. Então,
Antes de entrarmos nos sintomas visuais da deficiência, é essencial compreender o comportamento físico do potássio dentro do vegetal. O potencial físico, nesse caso, o comportamento físico dentro do vegetal. Então, aqui, o potássio é classificado fisiologicamente como um nutriente de altíssima mobilidade na planta via floema. Então, isso significa que se houver escassez de fortalecimento, ou seja, de fornecimento de nutrientes pelo solo, a planta consegue translocar e redistribuir rapidamente. O potássio, nesse caso, é acumulado em sua função mais velha diretamente para as folhas mais novas e para os novos pontos de crescimento vegetativo. Então, como consequência direta dessa alta mobilidade interna, os sintomas clássicos de deficiência sempre aparecerão primeiro nas folhas velhas. Depois, aquilo pode deslocar diretamente para aquelas que são as folhas novas, para os pontos de crescimento vegetativo. Então, como eu disse aqui, esse pequeno trecho aqui no slide, né? Em caso de carência, a planta transloca o potássio para as folhas novas. Então, esses são os pontos mais importantes que nós temos que ter em consideração quando tentamos estudar o potássio, a dinâmica do potássio, como é que ela se comporta na planta. É importante termos todos esses aspectos que eu acabei aqui de mencionar. O reservatório, forma de absorção, sua função, tudo. E também os sintomas visuais de deficiência. Não é só falar de coisas de mobilidade, também temos que ter em conta aqui sintomas visuais de deficiência. Então, tendo em conta aqui sintomas visuais de deficiência, vejamos agora quais são os sintomas visuais. Eu acredito que já vimos aí algumas plantas, alguns sintomas, se calhar pode ser por falta de potássio, assim como outros nutrientes também, pode ser. Bom, então tendo em conta que são os sintomas visuais que nos permitem identificar a deficiência do potássio no campo, como nós temos discutido, o sinal inicia sempre nas folhas mais velhas. Sempre nas folhas mais velhas. Então, localizadas na base da planta. Então, o padrão visual clássico começa com o desenvolvimento de uma clorose marginal, que é o amarelecimento das bordas externas do limbo foliar. Como vê nessa imagem aqui. Até vou explicar com mais detalhe o que essa imagem nos explica. Bom, mas antes, quero só aqui deixar uma coisa. Se a carência persistir, ou seja, a carência persistir nesse caso do potássio, essa clorose evolui rapidamente para uma necrose marginal caracterizada por bordas foliares. Como a aparência seca, queima, e muito comum observar que mesmo com as bordas severamente afetadas, o centro das folhas permanece em verde, que nem aquela imagem que acabou passando. E vou falar aqui também de análise química, né? Ou seja, análise do solo. Então, para um diagnóstico químico preciso e seguro, fazer análise do solo é a nossa principal ferramenta inicial. É a nossa principal ferramenta inicial no laboratório de fertilidade, nesse caso. Os dois extratores químicos mais amplamente adotados no cenário brasileiro, nesse caso aqui, são os métodos de Milchel
e que utiliza a solução ácida diluída e o método também de resilina trocadora de íons. Resilina trocadora de íons. Então, essa resina trocadora de íons, ela simula a capacidade física de extração do sistema radicular. Sistema radicular. E é também fundamental compreender que esses métodos químicos laboratoriais estimam o potássio prontamente disponível na solução do solo, somando o potássio trocável presente nos sítios de troca de capacidade de troca da CTC, nesse caso, da CTC, que são frações que limitam a nossa lavoura. E teor crítico do solo. Bom, a interpretação, nesse caso, dos resultados de um lado de análise do solo, devemos ter em mente que valores de teor crítico do potássio não são universais. Não são universais. Então, eles flutuam em função da textura, da CTC, que é a capacidade de troca de cátion no solo. Então, em solos arenosos que apresentam baixa capacidade de troca de CTC, que é a capacidade de troca de cátion, e menor retenção do cátion, valores absolutos são mais baixos do potássio na análise. Já podem também ser suficiente para nutrir a cultura. Então, por outro lado, o solo argiloso de alta capacidade de troca de cátion e elevado poder tampão, são exigidos valores absolutos muito maior na análise do solo para assegurar que haja uma concentração livre e contínua de nutrientes disponíveis na solução. Então, completando a análise do solo, a análise foliar é um diagnóstico de tempo real que, por sua vez, nos revela o verdadeiro estado nutricional interno da planta durante o ciclo de desenvolvimento e a interpretação química dos resultados laboratoriais baseiam-se também na faixa de suficiência. Então, a interpretação química dos resultados laboratoriais, como eu estava a dizer aqui, ela baseia-se na faixa de suficiência específica, nesse caso, para cada cultura. Então, também é expressa em gramas de potássio por quilograma de matéria seca. Por quilograma de matéria seca. Então, além de monitorar os valores absolutos de potássio nas folhas amostradas, nós prestamos muita atenção na relação esquiométrica entre nitrogênio e potássio. Então, manter a relação nitrogênio e potássio equilibrada é fundamental para evitar desbalanços fisiológicos e assegurar altas produtividades. Então é muito bom termos em conta esse aspecto. Então, fontes de potássio e cloreto de potássio. Bom, passando agora aqui para os fertilizantes, né? A fonte de potássio mais comercializada e aplicada na agricultura a nível mundial é o cloreto de potássio. Que é conhecido pela essa sigla K e Cl. Aqui é chamado KCl. Bom, este fertilizante apresenta uma concentração muito alta de potássio, fornecendo a garantia de aproximadamente 60% de óxido de potássio.
Então, a sua principal vantagem agronômica e logística é o menor custo por unidade de nutrientes comparado com outras fontes de mercado. Então, entretanto, sua desvantagem técnica reside no fato de possuir um índice salino extremamente elevado devido ao íon cloro, o que requer cuidados específicos de aplicação realizada para evitar danos de salinidade de sementes. Então, tendo em conta aquilo que são outras fontes, né, do potássio, então aqui, para sistemas produtivos ou solos onde alta concentração de cloro, ou nesse caso cloreto de potássio, é prejudicial. Existem excelentes fontes alternativas. Nesse caso que é o sulfato do potássio. Ele é muito mais recomendado também. Então, falando aqui naquilo que são as estratégias, para obtermos uma máxima eficiência no uso de fertilizantes potássicos, devemos adotar estratégias agronômicas coerentes em solos arenosos ou sob regimes de chuvas intensas. O parcelamento de adubação potássica é uma prática indispensável para mitigar as perdas por lixiviação. Então, outro aspecto vital do planejamento de adubação é o processo ou o respeito ao equilíbrio de bases de capacidade de troca de cátion. Aplicação excessiva e desequilibrada de potássio pode gerar um antagonismo competitivo severo no sistema de absorção das raízes. Então, exigindo significativamente a entrada de cálcio e de magnésio na planta, o que prejudica a saúde geral da cultura. Vou aqui voltar um pouquinho só falando daquilo que outras fontes, né? Então, eu estava a dizer que outra fonte nobre e muito utilizada é o nitrato de potássio. Estava aqui a esquecer, mas é o nitrato de potássio. Que ele apresenta também alta solubilidade em água e é amplamente empregado em sistemas de fertilização de hidroponia ou adubação foliar. E por fim, que é a nossa conclusão aqui, temos aqui a nossa aula, né, de hoje. Nós aqui podemos aqui afirmar que podemos assegurar que o potássio é o fato grande motor de produtividade. Podemos assegurar que a qualidade também da agricultura depende desse nutriente. E o manejo de excelência, ela depende desse nutriente. E o foco também da qualidade do produto também é muito importante. Termos em conta esse nutriente. E obrigado pela atenção.